Tudo bem? Rangel aqui com vocês para mais uma aula de biologia e hoje falando do segundo dos reinos de seres vivos. Na verdade, o segundo reino é complicado, né? É, por que complicado? Porque a gente anteriormente classificava os seres vivos em cinco reinos: Monera, Protista, Fungi, Plante e Animalia. Mas aí, em 1990, o Woolsey fez uma classificação que mudou um pouquinho essa história. O reino Monera era formado por seres que tinham diferenças importantes na hora da classificação taxonômica, na filogenia deles. Por isso, ele acabou criando um novo nível taxonômico. Os domínios ficavam acima dos reinos. E aí os seres vivos foram classificados em três domínios. Dois domínios eram de seres procariontes, as eubactérias e as arqueo. Agora sobrou um domínio só de eucariontes. E no domínio eucariontes, o primeiro dos reinos está aí, ó, o reino protoctista. Mas, Rangel, eu aprendi como reino protista. Eu entendo. Muita gente estudava o reino protista até lá os anos 90. Nos anos 90 começou a ser acrescentado ao reino protista alguns seres, principalmente as algas pluricelulares. Algas pluricelulares, até os anos 90, estavam junto das plantas. Só que tinha um problema. Para ser planta, o vegetal tem que ter tecidos organizados. E as algas são talófitas, um aglomerado de células sem especialização celular. E outra coisa, todo vegetal é uma embriófita. O embrião é formado dentro do vegetal mãe. Só que nas algas não é assim. O embrião é formado na própria água. Por isso, elas saíram do reino vegetal e caíram no reino protista. Como saíram do reino vegetal e foram colocados no reino protista, o reino protista virou o reino protoctista, o reino dos eucariontes primitivos. Se o ser é eucarionte primitivo, está aqui nesse reino em si. Beleza? Mas o que um protoctista tem que ter para estar nesse reino? Vamos lá. Os seres protoctistas são todos eucariontes, por isso são do domínio eucária, membrana nuclear, separando material genético do citoplasma. Possuem organelas membranosas, então a partir desse grupo começa a surgem, né? Complexos de Golgi, retículos endoplasmáticos, mitocôndria e cloroplasto. A hipótese endossimbiótica aparece aí, quando a endocitose de mitocôndrias e cloroplastos por antepassados dos protoctistas atuais trouxeram esses seres a virarem organelas. Os ribossomos também mudaram, viraram ribossomos mais complexos, mas com bases de funcionamento semelhantes. Agora são ribossomos do tipo 80S. Deixa eu pegar meu marcadorzinho bonitinho aqui, que eu tanto gosto de usar durante a aula, para ficar mais bonitinho. Legal, minha carinha ficou em cima e eu não consegui pegar, agora eu vou apontadora laser. Ó, ribossomos 80S, então, estruturalmente um pouco diferentes, mas basicamente a leitura de RNA mensageiro por RNAs transportadores, formando polipeptídeos. Os protoctistas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Antigamente, quando era protista, era só unicelular. As algas, por poderem ser pluricelulares também, mudaram essa característica. Os seres protoctistas podem ser autotróficos ou heterotróficos. E eles são divididos em dois grandes grupos. 7 filos, mais 2 grupos. As algas e os protozoários. As algas podem ser unicelulares, autotróficas, mas também podem ser pluricelulares, autotróficas. Já o protozoário, obrigatoriamente, ele vai ser unicelular. Não conhecemos protozoários pluricelulares e esses caras são heterotróficos. Protozoários se alimentam de matéria orgânica que tem no meio. Algas produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica usando energia exógena. Beleza? Mais características. Maioria aquática, né? Tem alguns que podem estar associados fora da água, mas isso é outro problema. Tem ambiente, também podem habitar ambientes terrestres, mas com alta umidade. Na reprodução, eles podem ser sexuados ou assexuados, com uma variedade muito grande de processos reprodutivos, ainda mais nas algas. Os organismos pertencentes a esse reino podem ter vida livre ou podem estar associados a outros organismos, podendo fazer interações ecológicas. Vou te dar um exemplo. Cupim adora comer madeira, só que a madeira é formada por celulose, um polissacarídeo que animais não conseguem digerir sozinhos. Animais não têm celulase.
a enzima que quebra a celulose. Para que o cupim consiga digerir celulose, a solução evolutiva para ele foi se associar com protozoários no seu intestino, no seco intestinal, seco pilórico. É entupido de protozoário que produz celulase, digere a celulose para ele, em compensação o cupim dá proteção, alimento, uma relação mutualística, conhecida também como simbiose, em um passado mais antiguinho ali, né? Passado mais para trás, é o mutualismo entre cupim e protozoários. Beleza, galera? Então, essas são características gerais dos seres que estão no reino protoctista, o reino dos seres primitivos. Tudo bem? Como eu falei, são 7 filos. E o primeiro filo do reino protoctista é o filo dos protozoários. Protozoários são os caras que descenderam dos ancestrais que também originaram fungos e animais, possivelmente. Daí o nome protozoa. É o zoa animal primitivo, tá? Podem ter formatos diferentes, tá vendo? Isso aqui é o desenho de uma ameba para vocês. Isso aqui eu tenho um ciliado. É engraçado que essa estrutura aqui se chama citostoma. É como se ele tivesse uma boca, né, presente nele por onde o alimento entra. Tem características celulares que parecem de organismo maior. Alguns ciliados apresentam o que a gente chama de vacúolo contrátil. Esse cara consegue regular a concentração de água dele quando ele está num ambiente hipotônico a ele. Como assim? Tem menos sais no meio do que na célula, a célula absorve água. Qual é a tendência da célula? Ficar túrgida e até estourar. Só que nesse cara não. Esse excesso de água jogado no vacúolo, o vacúolo sofre contração, empurra a água para fora e ele consegue se osmorregular no meio. Alguns são flagelados, como aparece aqui também. Esses são os nossos lindos protozoários a falar com vocês. Os protozoários, eles são seres aquáticos. Os protozoários são obrigatoriamente heterotróficos. Não tem protozoário que faça fotossíntese, por favor. Eles fazem associações harmônicas ou desarmônicas com outros seres vivos, podendo também ser de vida livre. Harmônica, Rangel, sim, eu falei um pouquinho antes, não sei se você ainda lembra, aqueles protozoários que estão no intestino do cupim, fazendo uma relação de mutualismo. Agora tem um bando de protozoário que causa doença em ser humano. Algumas doenças são bem famosas. Malária, doença de Chagas, toxoplasmose, leishmaniose. Todas essas são doenças causadas por protozoários. Tá? Por isso, esses caras têm integrantes que são parasitas humanos. Nem todos são parasitas humanos. Por exemplo, os paramécios, os ciliados, têm vida livre e não são parasitas humanos. Beleza? A reprodução desse grupo geralmente é assexuada, só que eles conseguem fazer conjugação, trocar parte material genético. O material genético é separado em partículas menores, chamadas de micronúcleo, e pode ser trocado entre células. Então também pode haver reprodução sexuada. Podem formar cistos para sobreviver em ambientes bastante inadequados a eles. Beleza? E os protozoários são classificados de acordo com a forma de locomoção deles. São 4 classes. Tá aí para vocês. Ó. Primeira delas, esporozoários. Os esporozoários são protozoários que não apresentam estruturas de locomoção. Para onde a água ou o líquido onde ele está ele vai junto. Tá? O Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose, e o Plasmodium vivax, que causa malária, são exemplos de esporozoários. Protozoários com pseudópodes, são chamados de risópodes. A classe deles é Rhizopoda. Apresentam pseudópodes, que são prolongamentos da membrana, que o cara usa para se mover, prolonga a membrana e usa, e também ajuda na fagocitose. Quem está nesse grupo são as famosas amebas, a entamoeba histolítica, por exemplo. Alguns protozoários são ciliados, como eu mostrei há 2 slides atrás, ó, pequenos cílios que saem da membrana e ajudam no deslocamento. Os ciliados têm como exemplo mais famoso o paramécium. Nesses caras está aquele vacúolo contrátil que eu falei anteriormente, beleza? Os cílios se batem juntinhos para ajudar na locomoção e também para captar alimento desse amigo aqui. Tudo bem? E os protozoários flagelados têm uma grande cauda que faz o deslocamento em ambiente aquático, como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que promove, que causa na gente a famosa doença de Chagas. Belezinha? Então, com protozoários, eu vou dar uma quebra na aula. É a primeira parte
do reino protoctista para falar com vocês. E ainda falta a segunda parte. Na próxima parte falaremos das algas que formam o reino protoctista. Beleza? Não perde não. Protoctista, aula 2 com as algas. Valeu, galera. Continua aí. Bons estudos. Até já. Nós já se despedindo. Valeu.